salada para viajar a trabalho e recebia as diárias de viagem direitinho. O problema é que no fim do mês o salário era sempre menor que o total das diárias. Por isso, ela decidiu recorrer à justiça e pedir a integração desses valores à remuneração. O caso foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho e os ministros usaram como base o artigo 457 da CLT para definir a questão. Entenda melhor o caso na reportagem de Cristiane Meirelles. O artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho considera a remuneração do empregado, além do salário e pago diretamente pelo empregador, as gorjetas que receber. O artigo ainda diz que as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem, que não excedam 50% do salário recebido pelo empregado, não se incluem na remuneração. Na prática, o artigo 457 ele diz o que integra a remuneração do trabalhador. Ele diz que, além do salário mensal, integram a remuneração todas as bonificações, todas as verbas que são recebidas em contraprestação ao serviço. O que é realmente uma indenização de custos com viagens, por exemplo, dos trabalhadores que precisam se deslocar da cidade onde estão sediados para prestar serviço em outra localidade, isso não integra o salário até os 50%. É uma forma de indenização dos gastos com a viagem. Entretanto, se essa ajuda ultrapassa os 50%, ela é efetivamente considerada como remuneração e deve integrar para cálculos de FGTS, 13º, férias e todas as outras bonificações decorrentes do contrato de trabalho. O artigo 457 da CLT foi usado como base em uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho a favor de uma empregada de uma empresa de alimentação na Bahia. A funcionária reclamou na Justiça que mais de 50% do salário dela era referente às diárias das viagens que fazia a trabalho e, por isso, queria ter o valor incorporado à remuneração. A Vara do Trabalho de Salvador aceitou a reclamação e condenou a empresa a integrar não só os valores das diárias no salário da funcionária, como também todas as verbas devidas. A empresa recorreu ao Tribunal Regional da Bahia e disse que os valores não haviam sido pagos como diárias de viagem, e sim como ajuda de custo. O argumento foi aceito pelo TRT baiano. Mas quando o caso chegou ao TST, o entendimento foi outro e a empresa acabou condenada. Primeiro, porque o artigo 457 da CLT é claro ao dizer que quando as diárias de viagem ultrapassam 50% do salário do empregado, elas devem ser integradas à remuneração. Segundo, porque existe uma diferença grande entre ajuda de custo e diárias de viagem. Tecnicamente, a diária se difere da ajuda de custo pelo seu caráter. A diária, ela tem uma questão compensatória. Ela é uma remuneração que compensa o fato da pessoa estar viajando e, além disso, remunera os custos que ela tem durante essa viagem. Então, a ajuda de custo propriamente dita é quando ela simplesmente indeniza o que está sendo gasto naquela viagem pelo trabalhador, seja porque ele usou em hospedagem, transporte, alimentação, ele é apenas ressarcido. Um exemplo de como as diárias podem ser administradas pelas empresas acontece com o Alisson, que é gerente de varejo em Brasília há 3 anos. A função dele é desenvolver projetos comerciais e acompanhar a produtividade da equipe no momento da implantação. Para isso, viaja no mínimo 2 vezes por mês a trabalho. Nós planejamos primeiro a rota de viagem que vai ser realizada, né? E de posse desse material a gente manda para a nossa área de compras e logísticas da empresa e eles reservam hotel e transporte aéreo. E para mim é depositado um valor referente à alimentação. A diária para alimentação gira em torno de R$50 para almoço e janta, né? O café da manhã a gente já toma no hotel mesmo. No caso do Alisson, as diárias nunca ultrapassaram 50% do salário, como aconteceu com a funcionária baiana, que não aceitou a decisão do regional e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Só na Justiça, ela teve os valores das diárias integradas ao salário, bem como as verbas devidas. A função de considerar esse 50% como ajuda de custo, como salário, tem essa função de proteger o empregado. Evita que, por exemplo, um empregador contrate um funcionário
dizendo, olha, a sua remuneração mensal vai ser de R$1.000. Só que você vai ter que realizar algumas viagens, e essas viagens são remuneradas com diárias. E essas diárias, no fim do mês, vão te garantir um salário final de R$8.000. Então, o que vai acontecer? R$7.000 vão ser apenas de ajuda de custo, que tecnicamente, se não for incluída na remuneração, vai ser considerado como uma indenização que não integra o salário para efeito nenhum. O TV TST termina aqui.